Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3, e meu papo de hoje é com Carol Gonçalves, vereadora de Toritama. Vai ser prefeito um dia, governadora, bote fé que eu tô falando. Antes de começar esse papo, queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O É Nóis Podcast é uma produção de Sulfarias, que tá aqui do meu lado direito, e vai bater um papo muito massa com a gente também, e Máquina 3. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos das notificações e vamos embora para esse papo que vai ser massa. E aí, Carol? E aí, Kelvin? Finalmente, hein? Ai, tô pagando essa dívida. Pois é, fiquei sabendo que tu foi para uns 10 podcasts antes de vir pra cá. Ai, mas meu coração sempre tava aqui, não é Ah, nóis. eu Sempre, sei, e eu sempre falava. Eu sei. Sempre falava, sempre que tinha oportunidade falava que vinha aqui, mas enfim. Vereadora, né, velho? Tipo, você quer... É um tempo grande que vocês têm, né, de ficar assistindo Netflix. Eu gostaria desse tempo, ver se eu queria, juro. Qual foi a última série que tu assistiu? Nossa, faz tempo, visto que eu assisti uma série, mas eu acho que foi Black Mirror. Eu Caralho, acho que faz tempo, foi, viu? faz Tempo. muito tempo que eu assisti série. E o vereador tem tempo pra fazer as coisas mesmo ou é só... Assim, lá no meu gabinete, não. Mas os outros lá de Toritama tem tempo, Eu né? acredito que tenha, vice. Acho que sobra, porque só me fechar dos gabinetes. Que massa, velho. Eu fico Mas olhando é de longe assim, tipo... Sou muito orgulhoso de ter conhecido e ter participado, mesmo que, tipo, rapidamente, assim, de alguns momentos da tua campanha, assim, lá em 2020, né? Foi. Aquela tuia de muriçoca. Eita, Muriçoca, a famosa Muriçoca da cidade. A gente, quando eu cheguei, eu conheci Carol através de Felipe Oriá. Isso. A gente foi lá apoiar a campanha dela, porque tu tinha acompanhado, tu tinha apoiado ele, né? Isso. Felipe Oriá foi a primeira pessoa que eu tive, primeiro candidato, né, que eu tive coragem de pedir voto, de entregar um santinho, na verdade. Foi mesmo. Foi a primeira pessoa que eu disse, por Felipe Oriá e pelo que eu acredito, eu vou entregar santinho dele na feira. Que massa. Aí Felipe fez, vamos dar um rolê. Aí foi um rolê grande. Fomos em várias cidades aqui de Pernambuco, aí vamos lá em Toritama. A gente chegou em Toritama de noite. Foi. Aí eu fechei a porta, aí Felipe fez assim, vai pegar a câmera. Quando eu abri o carro, tinha 1 milhão de muriçoca, assim, velho, dentro de... Como é que chama muriçoca lá em Toritama? É Muriçoca mesmo. É esse mosquito. Muriçoca. Aqui eu não chamo, não. Ela vem sozinha. Poxa, Kelvin. Essa foi... Eu essa não posso- tô acreditando, não. Mas enfim, tinha 1 milhão de muriçoca lá dentro do carro. Uhum. Aí eu cheguei e falei assim, bem sério pra Carol. E eu fiz assim, Carol, o que é que você vai fazer como vereadora, você eleita, pra acabar com essas Foi. muriçocas, assim? Aí ela ficou rindo. Aí Felipe, vai, responda que é sério. Foi. Não, e quando ele falou aquilo, eu não pensei em nada, assim. As muriçocas não estavam, assim, no meu plano de mandato, né? Pelo menos inicialmente. Aí quando tu perguntou, e Felipe disse assim, não, é sério. Poxa, eu tenho que responder, eu vou dizer o que é que eu vou falar. Aí tu falou dos projetos maravilhosos que a galera tinha feito, né? Foi, aí eu falei assim, olha, eu não pensei em nada pra muriçocas, mas assim, já teve outros candidatos e até vereadores que já quiseram legislar sobre as muriçocas aqui em Toritama, né? Tinha um que queria colocar um grande mosquiteiro no rio Capibaribe. Nossa. Eu não sei como é que ele ia conseguir fazer isso, mas Meu irmão, que ideia massa. ele Mirabolante. tinha essa ideia, né? Eu fico imaginando a reunião da galera, né? Meu irmão, e aí, velho, essas muriçoca aí, não sei o quê. Já tive uma ideia, vamos botar um mosquiteiro. Véi, imagina, velho, quantas pessoas tinham nessa reunião. Ninguém chegou pro cara e falou, meu irmão, é impossível botar um mosquiteiro. É impossível. Aí teve esse e teve um outro candidato que ele chegou a escrever um projeto de lei para entregar um kit anti-muriçoca. Pra cá, e assim, não era um kit pequeno, era um kit para 45 mil habitantes. Então, era 45 mil kits anti-muriçoca, que era com SBP e uma raquete. Tem aquelas raquetes da tia que fica pronto. Essa foi aprovada? Chegou a ser aprovada? Eu não lembro se foi aprovada,
Mas eu acredito que não, acho que deve ter sido bem ridicularizada, mas ela chegou a ser lida em plenário. E isso é o que, isso é o que é o preocupante. É mesmo. Um projeto desse ser lido em plenário. Nossa senhora, velho. Porque isso quer dizer, né, que meio que foi aceito, né? É. Não foi aprovado, mas que teve essa oportunidade Teve de ser levantado. É, que merda, hein? Enfim, Carol, antes de eu entrar na sua vida pessoal e pegar todas essas informações que eu quero tirar de você aí da sua vida, eu queria que tu falasse pra galera que tá ouvindo a gente o papel do vereador, da vereadora. O papel da vereadora. Massa. Kelvin, essa é uma pergunta que sempre é feita assim, né? Porque as pessoas têm muita dúvida sobre o que é que um vereador faz. Porque Além de inaugurar rua. e também de colocar nome em rua e de se aparecer só de 4 em 4 anos. Né? Então, assim, é um afastamento muito grande que tem da sociedade com os políticos de forma geral, mas também, assim, com os vereadores. Na Constituição, ela fala de 3 funções principais de um vereador, que é o de legislar, e quando fala legislar, não é unicamente se criar mais leis no Brasil, ou nos seus municípios, mas é também suprimir algumas leis, dar pareceres nas comissões, que é por onde as leis passam de outros vereadores. Então, é o legislar, né? Criar lei ou suprimir leis, dar pareceres sobre outros projetos de lei. Também tem a função de fiscalizar, que nessa função de fiscalizar, não é além de você fiscalizar os equipamentos públicos, que é você diretamente no hospital, numa escola, no UBS, em outras instâncias e equipamentos que são de responsabilidade de uma prefeitura, a gente também tem como fiscalizar através do orçamento público. Que muitas das vezes, por ser é uma questão mais complicada, não é uma questão simples, você legislar sobre o orçamento, até porque você precisa ter um corpo técnico muito preparado, jurídico, contábil, para poder explicar isso também para os vereadores, para a Câmara Municipal, sobre que é muitas miudezas que tem no orçamento público. Então, também é uma forma de você fiscalizar a prefeitura, porque às vezes o prefeito ele coloca muito recurso para uma área, e deixa outras áreas um pouco mais descobertas. Sim. Normalmente, às vezes, em algumas cidades, a cultura é um local que é muito descoberto. Ou então, dentro da própria orçamento para a educação, às vezes tem setores da educação que também não são assistidos. Pronto, lá mesmo a gente tinha uma questão que tinha pouco orçamento para as cuidadoras das crianças com deficiência. E isso é uma coisa que a gente conseguiu modificar através do meu mandato, através do orçamento. Então, é uma forma de se fiscalizar também. E a outra é a representatividade, é representar a sociedade, seus segmentos, as suas ideias também, que aí entra a questão da participação popular, que é algo que em algumas partes acaba sendo esquecida, mas ela é muito importante na parte do representar. Então, é legislar, fiscalizar e representar. Que massa, velho. E por que tu decidiu se meter nisso? Então, né, tem toda uma história que eu sempre gosto de falar sobre o início desse sonho, né, porque o entrar na política não partiu, assim, de uma questão de um projeto pessoal, né? Surgiu através de um sonho de quando eu tinha 6 anos de idade, que eu moro num bairro periférico, bairro do Antão, que na época, quando eu tinha 6 anos de idade, não tinha calçamento, esgoto a céu aberto, lixo no meio da rua. Os bichos acabavam se misturando assim naquele cenário. Muriçoca também. E esse também era o meu ambiente de brincar, né? Eu brinquei de pular esgoto. Nossa. Muito. Com a criançada. E aí, eu tava voltando do sítio com a minha mãe e eu vi algumas crianças brincando. Só que parece que quando eu vi de fora, quando eu não estava brincando e eu vi aquelas crianças brincando, aquilo mexeu comigo de alguma forma. E eu acho que, como toda criança, a gente tem muito esse sonho de acabar com a fome, acabar com todas as doenças, pegar todos os bichinhos e colocar pra dentro de casa. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, mãe, quem é que pode fazer alguma coisa? Por que aquelas crianças estão brincando ali, daquele jeito? Ela disse, Carol, quem faz isso aí pode modificar é os políticos. Eu disse, quem é os políticos? Aí ela disse, é um prefeito ou vereador. Aí, assim, eu parei. Aí ela disse, anda menina, bora se embora. Aí eu disse, olha, pô, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser um político, eu vou ser isso. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Eu tava voltando do sítio, lá de Travessia, da casa de vô Carangá e de vó Lourdes. Eu até lembro que a gente tava com uma bolsa de siriguela. Que eu pegava muito siriguela lá na casa de vô. Que eu fui lá, que eu tomei... Não, aquele é outro. Aquele ali já pertence à painha, né? Aí a maninha. E aí passou-se, né, o tempo...
E eu acabei esquecendo aquilo. Só que quando eu fui crescendo, eu fui entendendo o que era política. E o meu entendimento de política era quando o vereador, os políticos da minha cidade, batia lá na porta da minha casa de 4 em 4 anos para perguntar o que minha mãe ou meu pai queria. Eles não perguntavam, tipo, o que é que você achou do meu mandato? Eles não perguntavam se minha mãe e meu pai acompanharam. Perguntavam assim, você quer quanto para votar em mim? Você tá precisando de quanto? Uhum. Não tem? E aqui, Kelvin, eu acho que é muito importante falar sobre isso, sobre o não julgamento também dessas pessoas. Que vende Que vende os seus votos, assim. É errado, é extremamente errado. Mas, assim, os políticos, uma parte deles, os maus políticos, eles se aproveitam da miséria da população. Sim. Uhum. E eles fazem uma manutenção da miséria do povo também. Uhum. Porque, assim, se o povo estiver bem e essas pessoas forem lá perguntar quanto é que elas querem, as pessoas não vão dizer assim, não, eu não quero nada. Se as pessoas tiverem consciência sobre os seus direitos políticos, sobre os seus direitos enquanto cidadão, elas não vão perguntar sobre isso. Elas vão perguntar o que foi que você fez durante 4 anos. Uhum. Essa vai ser a pergunta. Mas a gente não é ensinado sobre isso. Sim. E aí, tipo, eu lembro de uma situação lá em casa. A gente tava todo mundo desempregado. Lá em casa, o pai só tinha conseguido construir, tipo, no tijolo bruto mesmo. Não tinha cimento lá em casa. O chão do lado de casa era batido. Que a gente até varria lá em casa. Não era com vassoura de mercado, era com vassoura de mato. Porque não fazia sentido ter vassoura. A gente não tinha um vaso sanitário no banheiro. Era apenas um tubo mesmo, um buraco no banheiro que tinha. Uhum. E o portão lá de casa foi feito com as ripas da cama da minha mãe. E era isso que estava lá. Então, e chegou vereadores, assim, pra lá e disseram, você quer quanto? E aí, tipo, meu pai, infelizmente, por essas situações, como muito tortamense, como muitas pessoas, acabou aceitando. Uhum. Só que o que é que acontecia lá? Aí dizia assim, olha, a gente vai pegar, mas a gente não vai votar em quem der dinheiro. Tá entendendo? O povo esperto, né? O povo esperto. O povo esperto E é assim, e aí eu cresci com aquilo, só que, tipo, eu ainda não tinha entrado na universidade. E pra mim aquilo era o normal. Uhum. Só que quando eu comecei a ver quem eram os políticos, e era dessa forma que eles faziam, eu disse, não é isso que eu quero ser quando eu crescer. Não vai ser... Foi se afastando. E eu fui, tipo, eu me afastei completamente. E eu fiquei como muitos brasileiros estão até hoje, quando a gente pergunta sobre política, e assim, não gosto de política. E eu acho engraçado que as pessoas se colocam de forma muito superior quando falam isso. Uhum. Elas... Eu não discuto política, eu não gosto de política, mas elas não sabem que elas estão sendo políticas, porque elas estão tendo uma escolha. Tu não lembra nem pra quem tu votou pra vereador, menino? Entendeu? Então, assim, foi uma desconstrução sobre tudo isso. E quando eu entrei na Universidade de Relações Internacionais, que eu entrei através de bolsa de estudo, minha primeira aula foi com Ivânia Porto sobre ciência política. E ela perguntou o que é democracia, governo e política. E eu não soube responder. Tu fez relações internacionais. Sim. Isso. Fiz relações internacionais. E quando eu comecei a perceber, poxa, velho, eu não sei o que é isso. E eu fui começando a entender por que eu não sabia, é porque não era interesse político das pessoas saberem sobre isso. E aí eu comecei, poxa, na política não só tem gente, não é lugar só de gente ruim, de gente desonesta, lugar de ladrão e lugar de quem não sabe o que tá fazendo. A política também é lugar de gente boa. Sim. Então eu comecei a me envolver com vários movimentos. E foi quando eu encontrei o movimento Acredito. Uhum. E a primeira pessoa que eu encontrei do Acredito não foi o Felipe Oriá. Quem foi? Foi o Zé Frederico. Zé Frederico. Foi o Zé Frederico. Sério? Não sabia disso. Foi no Facebook. E eu conheci... Zé Fred Lira. Não. E tipo, lá tava Zé Fred Lira. Aí, automaticamente, eu pensei que ele era da família de Raquel Lira, porque eu não sabia nem de onde Zé Fred era. Mas parece que o irmão dele trabalhou pra Raquel também. Mas assim, eu pensava que era família por conta do Lira, não tinha nada, completamente nada a ver. Aí eu disse, mas rapaz, tem uma pessoa aqui, uma pessoa pertinho aqui. Quando eu fui ver, né, aí tem lá, como é que você se engaja, não acredita, eu comecei a procurar sobre o Acredito no Google, aí eu vi que tinha um pernambucano que participava. Aí foi quando eu conheci o Felipe Oriá. E aí eu comecei a acompanhar e tal, e foi quando eu vi, aí ele se candidatou para deputado federal, até mandar aqui um abraço, Felipe, você tem que voltar aqui, rapaz. Volta, Felipe. Eu fiquei muito triste, velho, depois que o Felipe decidiu sair, assim, da política de vez, né? Porque a gente acaba perdendo, né? Tipo assim, pessoas como Zé Frederico, que foi candidato agora a deputado federal e infelizmente não ganhou. O Felipe Oriá, que também não foi eleito. A gente acaba perdendo nomes de pessoas que estão extremamente preparadas para
Mudar a realidade. Exatamente. De Pernambuco, do Brasil, de Uhum. Goiás, onde eles estão. De Eu também, Recife, de Recife, Toritama. Toritama fica a quantos quilômetros de Recife, mais ou menos? Tu Eu sabe dizer? acredito que é Só pra- 125 quilômetros. É Se eu não rapidinho, tiver, mais ou menos umas 2 horas. É rapidinho. É rapidinho. É muito Chega legal. A rápido. estrada pra Toritama é legal. Você vê umas montanhas assim. Os negócios de fundo. É bem legal. É um lugar que eu preciso até visitar mais. Precisa. Vocês precisam voltar à capital do jeans e Suelen precisa fazer sua primeira visita à cidade da Torre. E tem que ir lá Por no favor. sítio. É. Olha, Sueli, no começo você vai pensar que você está sendo sequestrada. Mas Pela- depois, quando você chega, garanto a papai. você que tem um café da manhã maravilhoso, assim, que foi feito por Dona Ana E Missinha. e Rapaz. Missinha. Missinha, né? Missinha. Isso. Painha. Vulgo Painha. É. Mas, velho, o pai queria mandar aqui um beijo pra mãe e pro pai de Carol, para as pessoas que receberam eu e Felipe muito bem, assim, tipo, meu Deus, pai dela. É Ô, muito Carol, engraçado. vou falar aqui pra ficar gravado. Você quer me ganhar uma galinha cabe dela, por Olha. favor? Eita. Eu só digo isso, Olha. entendeu? Uma farinha, Pronto. limãozinho, Oxi. acabou-se. Pois já tá anotado. E eles adoram receber, meus amigos, eles adoram receber o pessoal lá no sítio. Eles adoram cozinhar pras pessoas. E Eles estavam amam. felizes. É uma Amo forma de fazer amor, isso. né? Cozinhar, né? É. Um carinho e tal. E é eles muito estavam gostoso. Muito felizes, velho. Eles estavam muito felizes, assim, Tava. orgulhosos. Dava pra ver. Quando ela falava, assim, tava todo muito feliz, orgulhoso e tal. Quando tu ganhou, tipo, como foi que eles ficaram, assim? Nossa. Como foi? Eles ficaram super emocionados, isso, igual eu tô aqui agora. Poxa, veio muita lembrança agora daquele dia, quando vocês estavam lá. Foi um dia antes, né? Eu Foi acho que foi um dia... uma semana. Uma semana antes. Foi uma semana antes. E foi muito especial, porque assim, quando eu recebi vocês, né? A gente até tomou um cafezinho lá na Aham. padaria, lá na avenida. Café quente da moleque. Era bem quente. Tava Muito quente, tava muito quente mesmo aquele café. Aham. E aí a gente conversou, e assim, gente, eu não sei se tu lembra, eu não sei se o Felipe lembra, mas eu uma semana antes tinha chegado o material da minha campanha, acho que faltando 15 dias, só que eu ainda não tinha tido coragem de entregar um panfleto meu, assim, minha cara, Uhum. tá entendendo? Porque é muito estranho você fazer campanha pra você, tá entendendo? E eu, poxa, como é que eu vou entregar esse panfleto? Eu ainda não tinha coragem de chegar assim na população. Aham. Digo, olha, vota em mim, não sei o que, aquela coisa toda. Uhum. E aí vocês chegaram naquela noite, a gente tomou aquele café bem quente, e o Felipe disse, olha, bora entregar panfleto. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou entregar panfleto? Entregar panfleto pra Felipe era muito mais fácil do que entregar meu próprio santinho. E aí ele disse, não, você vai... Aí eu digo, vai, Felipe, por favor, entrega um primeiro, que eu vou aprender contigo. E aí a gente foi acho que foi num Felipe bar. ele nem sabe. E eu não tinha entregado nenhum panfleto ainda. E aí a gente foi lá pro trevo e ele disse, não, vamos aqui nessas mulheres. Vamos entregar aqui a essas senhoras aqui nesse bar. E aí ele foi e tal. Aí ele disse, tu aprendeu? Tu entendesse? Aí eu disse, não, entendi. Quando eu fui entregar pra outra, eu travei de novo. Aí eu quase que ia chorar naquela hora, assim. Mas depois ela pegou um ritmo muito bom, Foi. assim, e foi que foi. A gente tava ali numa coisa muito burocrática, né? Assim, tipo, aquela coisa que a gente aprende no dia a dia da campanha de Felipe, não sei o quê. E Carol tava num pique de dizer, os radialistas... Não, como é? A galera vai pros Pra debates... os debates na Câmara. Para os debates na Câmara ficar falando que não sei quem pegou a mulher de não sei quem lá, de não sei o quê. Aí eu, meu Deus, Felipe, freia essa menina, olha o que ela tá falando. E aí, tipo, a gente achava que a galera ia odiar, né? Tipo, assim, a galera, o que essa menina tá falando? Mas não. A galera ficava, é isso mesmo, é um bando de cava safado. Foi desse jeito, Aí depois finalizava com a frase, tu é filha daquela menina não sei o quê, tu é... neta de muito bom. fulano, não sei o quê. Isso é o que é bom, né? Fazer assim, campanha aonde você mora, onde você cresceu, porque todo mundo vai lhe conhecer, né? Isso, justamente. Olha, A gente se perdeu aqui numa resposta que eu nem dei. Mas é normal. Foi. Que Pode foi ficar- sobre mãe e pai, eu acho. Foi. Não foi? E aí eles ficaram super felizes, muito Ah, emocionados. sim, A gente pulou só no dia que foi do resultado. Uhum. Foi, assim, um dia muito difícil pra mim naquele dia.
As urnas travaram, teve uma demora, né, no Brasil inteiro, assim, dos resultados, principalmente pro Legislativo. Aham. Lá só saiu, acho que era perto de 11 horas da noite, foi que o resultado saiu. E assim, tava todo muito eufórico. Teve uma hora que eu não tava me segurando nas minhas pernas, que eu digo, mãe, por favor, eu vou perder. Peço pro pessoal ir embora, porque eu não sei como é que eu vou ficar. Eu acho que eu vou desmaiar, e eu não quero desmaiar na frente deles, eu não quero desmaiar na frente de ninguém. Eu quero deitar e chorar, e é isso mesmo, e obrigada, e depois a gente se vê aí com a galera. Aí ela disse, não, menina, não sei o que, fica calma. E aí eles começaram a ficar nervosos também, mas depois deu tudo certo. Que até tem uma live no meu Instagram da Vitória, tu assististe aquela live? Tu ganhou, pô. E tipo, eu tava lá cocorada assim na rampa lá de casa, de frente, a galera, todo mundo se juntou, pegou seu banquinho e ficou escutando. E eu lá assim, chorando, aí quando soltou, ninguém acreditava, foi uma festa, foi muito lindo. E aí a gente se abraçou, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e a gente começou a chorar e a gritar, assim, descontroladamente. Foi muito bonito, foi muito bonito. Eu fiquei muito feliz daqui também. E, cara, tem uma foto tua aqui que Elvin tirou, Ai, que é nossa. tu assim, sentada, e tem assim, eu acredito. E aquela foto fez muito sentido naquela hora lá. Fez. É. Você é um bom fotógrafo, hein? Não, ele Assim, as pessoas falam por aí, né? Tipo assim, desculpa aí. Eu acho, vocês lindo, dois. Lindo, eu assisti, foi muito massa. Foi muito linda aquela foto, muito icônica também. Muito bom. Tem uma Eu história acho que ali. o grande segredo ali é que você acreditava, velho, de verdade. E, tipo, dava pra ver isso no seu olhar. E, tipo assim, eu nem fiz uma boa foto, tipo, só retratei, tipo, só fiz. Só fotografei, tipo, ela acredita e eu fiz a foto, é isso. Tipo, só que faz muito sentido pra vocês, sabe? Faz muito sentido pra ela, porque ela realmente acreditava. Faz, e aquela mensagem ali, porque assim, tem todo um significado, né? E assim, é muito engraçado, porque eu estudei bastante pra fazer essa campanha, né? Eu participei do Renova BR, então a gente estuda bastante como fazer uma campanha. E aí, tipo, a galera são super marqueteiros e tal, e aquelas coisas tudo diferente. E eu ficava, meu Deus, eu tô muito perdida, eu tenho que ter um slogan. Só que, tipo, como é que eu faço um slogan? E eu não tinha uma super equipe pra pensar no slogan, aquela coisa toda. Só que uma coisa que as pessoas sempre falavam era assim, Carol, eu acredito. E todo mundo sempre falava, eu acredito. Eu digo, poxa, é isso. Vai ser esse o slogan, eu acredito. Só que eu disse assim, acredito em quê? Na mudança. Massa. Então ficou o slogan, né? Eu acredito na mudança. E aquele negócio foi ali, foi o dia que teve a carreata. E eu não tinha, tipo, a galera os outros vereadores colocaram, tipo assim, 30 carros, 50 carros. Teve vereador que deu 100 carros. Caramba. E eu digo, meu Deus, só tem o Celta de Painha. eu não vou sair colocando, não tem dinheiro pra botar gás no carro de ninguém. Também não vou fazer isso. Mas já sei, eu digo, Painha, a gente vai fazer o seguinte. E a gente tinha pouquíssimo dinheiro. Eu acho que a gente só tinha R$50, que eram R$50 do meu irmão. Eu disse, Tiago, me empresta esse dinheiro. Ou foi Tiago ou foi Lucas, foi um dos dois. Digo, me empresta esse dinheiro. E vai na mercearia e compra um spray verde. Que a gente vai enfeitar esse carro todinho. A gente começou a enfeitar o carro Celta Prata de Painha. A gente colocou adesivo tudo que era canto. Minha tia conseguiu uma toalha branca que ela usava em aniversário. A gente colocou no capô. Só que só tinha uma toalha. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra toalha. Então eu disse, eu vou testar isso aonde que eu sei escrever, fazer... Eu disse, eu vou escrever aqui na parede. Aí eu escrevi no meu quarto. Eu acredito. Aí eu disse, não, ficou bom. Aí foi quando eu escrevi lá na escada. E aí eu escrevi, eu acredito. Eu digo, oxi, ficou massa. Aí fiz lá e deu certo. Essa foi a história da foto. Que massa. Do eu acredito da foto. Tá vendo? Eu não É sabia mais disso. interessante. E só foi o carro Celta da gente. Aí agora eu que vou editar esse vídeo, vou ter que achar essa foto pra botar aqui, pra vocês verem. Vai ter que achar, que o pessoal tem que ver Eu mando a foto, eu tiro o print. Manda pra mim. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, Diz. que talvez seja um pouco... que seja muito fácil de você responder, mas eu vou fazer mesmo assim. O que é que mudou em Carol, essa Carol que ficou muito feliz em ser eleita, e na Carol de hoje, já eleita, já faz o quê? 2 anos? Quase 2 anos. 2 anos. 1 ano e 10 meses. Exato. O que é que mudou? Se Kelvin. decepcionou? Não, assim, eu acho que
Eu não acho que eu mudei. Aham. Não tem, eu acho que eu só tô. Não, na verdade, eu acho que a gente, na verdade, de tudo, a gente tá sempre em constante mudança, né? Aham. Mas eu acredito que é uma coisa que sempre me preocupei e sempre era uma coisa que as pessoas sempre falavam, assim, depois que entra na política, muda. Aham. E isso é uma coisa que eu sempre carrego, tipo, eu quero mudar no sentido de aquilo que não é bom, Aham. eu quero modificar. Tipo, eu quero amadurecer, eu quero cada vez mais ser uma melhor vereadora, uma melhor representante do povo. Mas quem eu sou, eu não aceito mudar. Não tem? Porque as pessoas sabem quando você tá interpretando. As pessoas sabem quando você tá fingindo ser uma pessoa que você não é. E aí, eu não queria fingir isso. Não tem? Eu não queria esconder que eu sou uma mulher, que eu sou uma mulher jovem, que eu sou uma pessoa que, às vezes, que eu sou brincalhona e que também, às vezes, eu troco um pouquinho as palavras. Às vezes, também sou meio matuta também. Então, eu não queria. Isso é uma coisa que não mudou em mim. Mas, assim, eu acredito que é mais um amadurecimento mesmo de algumas situações, de como lidar. Eu acho que, na verdade, a mudança veio... Como é que sobrevive uma pessoa que foi eleita, como eu fui eleita, da forma como a gente fez e no modelo de mandato que eu tenho. Então, eu acho que o que mudou foi a forma de ter as estratégias para se sobreviver nesse contexto atual que eu tenho lá da Câmara Municipal hoje. E também no sentido de uma parcela da população ainda ser muito conservadora com o meu formato de mandato. E é difícil ser uma mulher jovem dentro da política no interior? É desafiador. Não é uma... Pra quem dizer que é fácil, eu acho que tá um pouquinho no caminho errado. Não tem, mas é muito desafiador. Quando você é mulher, já é a dificuldade unicamente por sermos mulheres. Né? Na minha primeira sessão, eu lembro que, na verdade... Nossa, é muito interessante, porque eu chorei na minha 4ª sessão. Nossa. Eu chorei no plenário. Não, mas não é a sessão de psicologia, não, né? Não, na terapia eu entrei esse ano. Entrei esse ano. Eu chorei esse ano na terapia. Eu chorei esse ano na terapia. E eu entrei também por conta do meu trabalho na Câmara Municipal. Por conta da carga emocional que é muito grande, entendeu? Você tem que estar tomando decisões difíceis todos os dias. Você fica no dilema todos os dias, entendesse? Então, assim, é muito nessa questão, né? E, assim, voltando ao assunto da primeira... a primeira sessão, eu fui chamada de criança. Nossa. E que eu não tinha cortado o meu cordão umbilical. Na segunda, que eu era arrogante demais e queria ser mais do que todo mundo porque eu tinha feito universidade. E no terceiro, eu era gostosona, arrogante e que se dizia... Veio com mudança demais. Na 4ª sessão, tipo assim, eu apanhando, tá entendendo? E foi muito doloroso. E aí eu quero contar os bastidores. As sessões eram nas quintas à noite. Minha mãe, desculpa aí por estar expondo a senhora, manhã. Mas manhã tinha dor de barriga toda quinta-feira à noite. Nossa. É nervosismo, né? E tal assim, uma ansiedade e tal. Não, quando eu dizia assim, manhã hoje vai ter sessão, manhã já ficava nervosa. Por conta que ela ouvia, tá entendendo? Ela, painha. E isso mexeu muito com eles também. Assim, não foi unicamente comigo, mas com eles, com familiares próximos, com amigos próximos que acompanhavam as sessões. E aí, eles também sempre me ajudavam nos meus discursos. E aí, nesse discurso, a gente pegou toda a gravação, toda a sessão das 3 primeiras sessões, e aí a gente montou um discurso, né? Falando sobre cada ponto. E aí, eu chorei, porque eu não me aguentei. De falar pra galera, De né? falar pra eles. Nos meus 5 minutos de fala, eu era falando e chorando, assim. Tá entendendo? E com muita raiva. Tu lembra qual era mais ou menos o teor, assim, da fala? Era no sentido de, assim, que eu não... Que se ser arrogante pra eles é ler projeto de lei, então eu seria arrogante. Sim. Porque eu não ia aceitar aprovar projetos de lei sem ler. Que era o costume que se tem lá. As pessoas recebem o projeto de lei, não lê sobre o que se trata, chega na comissão, aí diz assim, sobre o que é esse projeto de lei? Aí o cara fala lá, né, o advogado. Não entendo não, mas foi quem que fez? Não, fulano. Pela minha amizade com fulano eu vou aprovar. Nossa. Entendeu? Pra não ficar mal com o seu colega vereador, ou prefeito, ou qualquer que seja. E aí, eu falei sobre isso, né, que tipo, se pra eles ler projeto de lei
essa é arrogante, então eu seria. E fui falar também da minha história de vida, que eu venho de família pobre, meus pais são costureiros, eu passei fome na minha vida, meus avós foram marchantes, que eram as pessoas que cortavam carne no açougue, meu pai já foi pedreiro, eu, juntamente com a minha família, construí minha própria casa, porque a gente não tinha dinheiro, então foi a gente mesmo, eu peneirava a terra, entendeu, a areia para ele fazer o cimento e tudo mais, então assim, eu não venho de um espaço que eu não sei qual é a dor das pessoas, eu vim de um espaço comum, de sofrimento comum das pessoas, então assim, quando eu comecei a falar aquilo, foi doendo, assim, o coração, tá entendendo? Então, foi um pouco... É bem desafiador nesse sentido, né? E depois, assim, a forma como eu faço o mandato. Eu sou uma pessoa jovem. E, assim, eu tinha um medo de, assim, se eu demonstrar muita juventude, talvez eu não mostre o quão responsável... Porque tem muito esse preconceito com a juventude e achar que a gente não é responsável, que a gente não entende, que a gente não tem experiência. Mas, assim, esse meu mandato de 1 ano e 10 meses, a gente tem demonstrado... O contrário, que assim, que a juventude é responsável, tem capacidade e tem experiência. Eu sou a vereadora que mais trouxe recurso financeiro de fora da cidade para Toritama. A gente já chegamos a trazer R$1 milhão em emendas parlamentares para cuidar do meio ambiente, que foi através das emendas participativas do Túlio Gadelha. Ah, que massa. Entendeu? Então, assim, tem esses desafios, né? E aí a questão da tecnologia. Eu sou muito criticada porque... Eu uso as redes sociais, tá entendendo? Porque a gente expõe as situações, eu sempre tô falando, então é nessa vibe o desafio. Como foi esse negócio da Anitta? Eita, Anitta, maravilhosa, poderosíssima, né? Não é? Então, o que foi que aconteceu? Estávamos aí, né, comemorando, na semana que a Anitta tava... comemorando que estava em primeiro lugar no Spotify, no né? Spotify, mundialmente, e aquela energia muito positiva, né? Porque eu acho que o brasileiro tem muito isso de comemorar quando o outro brasileiro tá assim, chegou no topo do mundo. Mas é uma coisa muito poderosa, né? É muito poderoso isso. A gente teve a primeira brasileira que chegou... Minha gente, tipo, ser escutada pelo Brasil, pelo mundo inteiro. O mundo inteiro tava ali ouvindo. A Anitta estava em sexto, ainda lembro. E o Brasil fez assim, falta pouco pra chegar em primeiro. Olha a força disso, velho. Olha a força disso, é uma coisa grande demais, entendeu? Então, assim, era uma sexta-feira e tava no final do expediente e a gente teve uma ideia de, poxa, velho, tá aí a Anitta, eu queria falar sobre ela, mas eu também queria não falar unicamente sobre ela, mas eu queria trazer um pouco trazer para o mandato também, né? E assim, então como ela teve a grande conquista dela enquanto brasileira, eu quis mostrar também a conquista do nosso mandato em pautas femininas também, né? Então, como o projeto de dignidade menstrual, que foi aprovado, notebooks para todos os professores da rede pública, a carteirinha das pessoas com espectro autista. Então, assim, foram várias conquistas. Então, a gente fez um story no final da sexta-feira, do expediente, e a gente colocou lá um sextou. E eu escrevendo no quadro, né, junto com a minha chefe de gabinete lá, e aí eu não sou muito, não tenho tantas as habilidades maravilhosas de Anitta pra rebolar. Pra concorrer com a Anitta. Não tem como concorrer, né, mas eu disse, olha, não tem como eu concorrer, mas deixa eu inventar aqui alguma coisinha. Então, eu fiz uma dança, a gente colocou. Isso foi na sexta-noite, coloquei lá sextou. Quando foi no outro dia pela manhã, o presidente da Câmara me liga. E eu, estranho, sábado de manhã, por que ele tá me ligando? Ele disse, olha, eu tô precisando que você retire aquele seu vídeo dançando lá no seu gabinete. E a gente gravou no gabinete. Que, inclusive, estamos abertos de segunda a sexta, de 8 até 5 horas da tarde. E ele disse, tem que tirar. Eu disse, por que tem que tirar? Ele disse, não, é porque tá ferindo a dignidade da Câmara Municipal. Eu disse, como assim, presidente? Aí ele disse, e assim, não é só não é por mim, mas é porque os outros vereadores estão muito incomodados com a sua dancinha lá na sensual, no gabinete, que tira a dignidade. Dançar também, eu acho que sim. Acho que ele tava, poxa, eu tava preparando um vídeo pra dançar e ela postou primeiro. Só pode ter sido isso. E aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar não, ele vai ficar às 24 horas e ele vai ficar salvo lá e eu não vou retirar. Se manchar de alguma forma a dignidade da Câmara, eu assumo essa responsabilidade. Pronto, acabou-se. Desliguei o celular. Massa. E aí ficou por isso, né? Alguns vereadores queriam falar sobre aquela situação. Pronto, acabou-se. E aí, isso foi final de março.
Aham. Quando foi mês passado, setembro, depois de 5 meses. 5 meses. 5 meses? 6, né? 6 meses. Quase Seis Depois de meses. 6 por meses, aí. houve uma situação gravíssima na Câmara Municipal, que um vereador, muito irritado com uma situação lá na Câmara, deu um chute em um servidor público. Eu Ave vi Maria. quando tu postou isso daí. Eu fiquei impressionado, assim, porque o pau comendo e ela encarou assim, ó. Bebendo Bebendo água. A cabeça, É. mas ela lá mostrando serenidade, entendeu? Não, eu tava vendo aquilo, aí eu disse, ai, gente, eu não tô acreditando. Aí eu disse, eu vou beber uma água primeiro, pra poder colocar, pra entender o que é que tá acontecendo e por que é que isso tá acontecendo, né? E isso lá rolando a live da Câmara Municipal. Terminou a sessão, aí eu, juntamente com o Brendo, né? Fazer até aqui uma menção a Brendo, meu assessor de comunicação, Dá e um Juliana oi. Lília, meu chefe de É. gabinete. Uhum. Aí a gente chegou lá no gabinete, ele disse, olha, bora postar sobre isso e eu acho que vai ser massa, não sei o quê. E aí a gente começou a produzir o vídeo, né? Que na verdade nem foi uma grande produção, a gente só mesmo colocou uns zooms Aham. nas horas, né? Lá colocou, legendou e postamos. Viralizou. Uhum. Todos os blogs da região do Agreste começaram a falar sobre esse ato de violência que aconteceu, aquela situação todinha. Uhum. Isso foi meu dia. E aí ficou rolando o dia todinho. Foi assim, bombou esse vídeo, né? Infelizmente de uma forma negativa. E lá a gente colocou, a Câmara Municipal merece respeito. Quando foi à noite, este vereador começou a gravar uns stories e vídeo na rede social dele. Aham. Ele disse que se pedindo desculpa porque isso é normal de acontecer. E a parte mais escrota foi porque ele saiu printando do Google Aham. vários momentos de violência e de briga mesmo de várias câmaras municipais. Tinha Aham. desde o parlamento britânico até a Câmara Estadual de São Paulo, várias brigas. Aí eu digo, poxa, velho, pra que isso? Ele tá tentando contextualizar o ato de violência dele. Tipo, querer dizer que é normal. Tipo, Dizer que é acontece. normalizar a violência. Aham. Ele deu um chute. Tem lá o vídeo no meu Instagram, ele dando um chute no servidor. Aham. E aí ele disse, falando, pedindo desculpa e dizendo que isso era a coisa mais normal, mas o que não era normal é uma colega de trabalho, vereadora, tá expondo a Câmara Municipal e tirando o respeito dela. Aí eu digo, gente, não foi falta de respeito eu ter publicado uma coisa que já estava sendo publicada pela Câmara Municipal. Ele mostrou o vídeo de tu dançando. E aí, além dele dizer isso, ele soltou o meu story, que ele guardou por 6 meses na memória do celular dele. Rapaz, será que ele tava tentando imitar? E aí eu não entendi por que isso. Tipo, ele. Assim, a gente tem um problema tão grande, né? Hoje de armazenamento no celular de Aham. todo mundo. E a pessoa guardar durante 6 meses uma story da outra vereadora dançando eu dançando no meu gabinete, entendeu? Uhum. E nem era lá uma dança tão sensual assim. E ele disse lá, vereadora, tira a dignidade da Câmara Municipal, dançando no seu gabinete, uma dança sensual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí apareceu lá. E, tipo, nem me aparece direito, porque ele, e além de tudo, tinha uma tajazinha, que era Aham. o story original, com o Twitter, Aham. né? E aí ele apagou aquela parte e só colocou isso. E ele ainda escreveu errado ainda. Eu nem lembro mais qual foi a palavrinha que ele escreveu errado lá. Tipo, a gente até disse, minha gente, pelo menos contrata um assessor que sabe escrever direito, né? E aí eu disse assim, eu digo, eu não vou dar ibope pra ele. O que eu vou fazer? Ele não repostou o meu vídeo? Eu simplesmente vou repostar. E isso foi numa sexta-feira. Aí eu peguei, simplesmente coloquei lá, peguei meu story, coloquei lá, disse, como eu queria estar nessa sexta-feira. Pois é. Sextou de Pronto. novo. Sextou mais uma vez. Sextou com a Anitta, Maravilhosa. novamente. E aí É. foi isso. Gente, Só é que- interessante que muita coisa que tu vem falando assim, é tipo, é tudo porque a gente é mulher. Essa forma que tu fala assim, Uhum. não porque tu é arrogante. Na verdade, a gente escuta isso durante a vida, só que com outros tons. Ah, não, tu reclama demais. Ah, Aham. não, tu fala demais. Ah, não, tu quer tudo muito. Mas não, é porque a gente tá cansada mesmo nem é mimimi isso aqui, porque, Aham. né? A gente tem que passar, dar uma de doida mesmo, assim, pra passar por isso todo dia. Mas Uhum. é muito isso, é muito porque você é mulher. Porque, querendo ou não, você parece, né, entre aspas, ser frágil. E faz um tal. bom trabalho, Aham, né? faz um bom trabalho. É. Parece que é uma afronta. E assim, o que acontece? Por eles não terem o que falar sobre Aí mim, tá, do meu trabalho... O seu assessor está lhe Ah, mostrando o vídeo. Ah, o que ele escreveu... Pode mostrar pra câmera aqui. aí, que dá pra mostrar, dá pra ver. Vê. Focou? É assim que a galera faz, né? Ele escreveu gabinete da vereadora. Ele tá vendo? Ele botou uma tarja preta no meu Twitter. Eu quero é saber o nome dele. E ó, Não, a gente não pode falar não, o nome dele não, que
Tá aqui. É, Depois entra lá, me segue no meu Instagram, carolgonçalves.pé, tá bom. É pra isso mais aí. informações. Mais informações. E assim, tipo, eles não têm o que falar, eles não podem falar que eu não trabalho, Uhum. eles não podem falar que eu sou corrupta, eles não podem falar que eu não produzo, eles não podem falar que eu não tenho experiência. Então eles tentam trazer pra questão pessoal e me descredibilizar por ser mulher e por ser jovem. E por ter um mandato participativo e que tem um ótimo engajamento. Pois é. Pois, e que sabe usar as redes sociais, né? Porque foi uma sacada maravilhosa você usar o que tava no trend no momento pra mostrar o que você cara, tava fazendo. É porque a galera não entende, assim, você tem uma rede social, você tem que se adaptar àquela forma de linguagem. Justamente. Você não vai pro shopping de biquíni ou de sunga. Você não vai. Por quê? Você se adapta à forma da vestimenta. Então, você entrou no Justamente. Instagram, você se adapta. A galera tá ouvindo a Anitta, você vai usar isso pra Isso. passar sua mensagem. Pois é. É simples, Isso. saca? Simple. Exatamente. É isso, Anitta. Obrigada por... Olha aí, Anitta, você até aqui, você contribui com a nossa felicidade. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Diz. Quais são as coisas mais importantes que tu fez pra Toritama? Aquelas que tu se orgulha mais, assim? Aí tem a questão do projeto de Dignidade Menstrual, Aham. né? Que foi um marco muito importante e que vai ser entrado em vigor, foi aprovado de forma unânime Aham. lá na Câmara Municipal. E até a forma como ele foi redigido também. Aham. Porque, assim, a gente sempre tenta trazer nos meus projetos de lei, no projeto lá do nosso gabinete, a integração de todas as pessoas. Aham. Então, quando a gente estava escrevendo esse projeto, eu liguei para uma professora minha, que era ela da pauta de gênero, Manu Donato, Aham. e a gente, lendo vários projetos, só tinha escrito lá, assim, para mulheres. Só que a gente sabe que não é só mulheres que menstruam, né? Aham. A gente também tem os homens trans que também menstruam. Aham. Então, a gente ficou... Como é que a gente coloca dessa forma? Para não ficar tão restrito. Aham. E ele ficar abrangente para todas as pessoas. Então, a gente colocou lá, pessoas que menstruam. Uhum. E a gente ficou, inicialmente, um pouco no dilema. A gente coloca essa temática da comunidade LGBT dentro desse projeto que, para a sociedade ainda, é muito problemático essas questões. Eu digo, não, gente, a gente vai colocar. E aí, eu fiquei muito feliz desse projeto ter sido aprovado, mesmo com essa temática. E eu achei muito interessante, foi a discussão, porque a gente falou, tipo, eu achei muito massa chegar na plenária e dizer assim, estamos fazendo um projeto para absolvente porque as mulheres menstruam. Falar sobre isso e, assim, ver um pouco da cara desse ponto de alguns vereadores, não tem? Então, assim, trazer essas temáticas, então, foi muito importante. Mas o projeto em si é para dar... Absolventes, para as mulheres de baixa renda e também para as meninas nas escolas Mas municipais. como é que vai funcionar? A galera vai buscar em algum ponto específico ou vai ter espalhado pela cidade? Nos postos de saúde, é Aham. onde vai ser atendido para as mulheres em vulnerabilidade, né? E também dentro das escolas, das Aham. escolas municipais, que também vão estar sendo distribuído. Ah, que massa, velho. Isso. Que massa. É bem legal. E aí também teve as emendas do nosso que vem através do nosso mandato, né? Aham. R$500 mil, que vai ser para a construção do primeiro centro de reciclagem de Toritama. Tu viu lá Toritama como é que é? Não é uma cidade, é uma grande indústria. Aham. Então, assim, se produz muito resíduo, além do doméstico, o resíduo industrial, que é simplesmente desperdiçado, assim, jogado no lixo comum e não é reaproveitado, né? Aham. Então, vai ser um benefício muito grande lá para nossa cidade. A gente também tem o nosso gabinete aberto, Aham. que por mais que não seja um projeto físico, assim, não foi entrega através de um projeto de lei, Uhum. mas é uma forma de aproximar as pessoas da política. Então, a gente acha muito massa. A gente já chegou a atender mais de 800, deixa eu ver só aqui o númerozinho, para não... 895 pessoas só nos 500 dias de mandato. A gente ainda não contabilizou os 2 anos, né? Aham. 1 ano e Sim. 10 meses. Mas em 1 ano e 5 meses, a gente já conseguiu 895 pessoas atender. Isso através do nosso WhatsApp, das redes sociais e também das pessoas visitarem a Câmara Municipal. Mas aí vocês deixam, tipo assim, tá aberto e vocês podem vir pra cá falar Isso, comigo. pode falar comigo. Até porque eu tô lá todos os dias também. Tem uma coisa que Zé Frederico queria fazer, que era um projeto dele, né? Ele tinha alguns compromissos e um deles era, tipo, que ele ia ter o gabinete itinerante. Como ele era deputado federal, candidato a deputado federal, não sei se faz sentido você aplicar isso lá, mas ao invés da galera ir
no gabinete, ou, enfim, a pessoa ir até o bairro. Tipo, essa semana eu vou estar em tal bairro e eu vou estar atendendo fulano, ciclano. Eu achei isso de uma... Tipo assim, toda vez que ele falava isso, a galera brilhava os olhos, assim, de tipo, véi, isso é... Meu irmão... Se isso acontecer de verdade, vai ser massa. Isso é massa. E acontece no meu gabinete. Ah, que massa! Só que com um nome diferente. A gente tem o gabinete no bairro. Que é onde a gente vai para os bairros da nossa cidade. E assim, foi feito toda uma esquematização bem legal. Assim, eu sou a pessoa das planilhas e das listas. As minhas amigas sempre falam muito disso, pessoal, porque eu adoro fazer listinha. E aí a gente tem um formulário que a gente não só, tipo assim, passa no bairro como se estivesse visitando, de longe, aquela coisa, não. A gente vai para todas as ruas daquele bairro. Pronto, a gente foi para o bairro do Antão, que foi o primeiro bairro que a gente visitou. E aí, como é que é o esquema desse? Que até isso é uma das coisas que eu tenho, uma das 5, né? A gente faz todo o planejamento, o mapeamento de todas as ruas. A gente tem um formulário bem específico para aquele bairro. E a gente, um dia antes da gente ir, eu mando uma bicicleta com som. E aí eu falo, e aí, galera do Antão, aqui quem fala é a vereadora Carol Gonçalves, voz, né? Assim, com a minha voz. E é bem massa, tá entendendo? Aí eu falo exatamente assim, e aí, galera do Antão, aqui quem fala é a vereadora Carol Gonçalves. Amanhã eu vou estar vindo aqui com o meu time para ouvir você aqui do bairro do Antão. Então, se você tem alguma demanda, receba a gente aí na sua casa, na sua facção, no seu fabrico, e a gente quer te ouvir. E aí a bicicleta fica rodando o dia todinho, e quando é no outro dia, a gente tá lá. E aí eu ouvi algumas pessoas assim, oxe, eu ouvi a bicicleta ontem, eu fiquei, cadê a vereadora Carol? Eu quero ver ela. Então é bem massa. E aí a gente, depois que faz a visita, a gente demora basicamente de 1 a 2 dias pra estar fazendo, mas assim, demorou um pouquinho mais, foi 3 dias nesse, porque foi a primeira vez. Então assim, a gente conversou com muita gente. Aí a gente faz um relatório quando chega no nosso gabinete, prepara todas as indicações, o que é indicação faz indicação, o que é projeto de lei faz projeto de lei, o que é ofício a gente faz ofício, que são as coisas que dá para ser feitas mais rapidamente. E aí entregamos o relatório para o executivo, e aí a gente faz uma reunião com o prefeito e com os secretários, e assim, olha, esses são os pontos desse bairro, e o que precisa ser resolvido. E aí a gente vai despachando juntamente com ele. E depois a gente faz a retomada depois para ver o que foi feito e o que ainda não foi feito. Que massa. Que aí a gente tá entrando nessa próxima etapa, nessa fase de voltar para o bairro para poder ver. Como é a recepção da galera? A galera vai mais para o gabinete ou assim nos bairros? Não, assim, a gente tá indo mais a gente vai pros bairros, né? Só que nesse período eleitoral a gente deu uma parada no gabinete para não misturar muitas coisas também, porque conta tem esse estigma, né? Só vem aqui em época de política. Sim. Então a gente deu essa parada durante as campanhas, né? Primeiro e segundo turno. Mas assim, eu acho que é muito meio a meio, né? Porque assim, tem a diferença quando eu tô indo para o bairro, então eu vou abranger todo aquele bairro, então acaba sendo mais pessoas. Mas tem muita gente indo lá para a Câmara Municipal. Tem até parente de vereadores de mais de 3 mandatos que só foi a primeira vez para a Câmara através do meu mandato. Que massa, velho. Massa. Aí, ó, fazendo mágica. Fazendo mágica. Eu queria falar mais um pouco sobre... e a quinta, só pra finalizar, a viatura... A gente pode fazer um corte assim, ó. 5 coisas que... Carol, sim. Sabe aquelas coisas do TikTok? Sim. E aí, uma delas, né? A gente tem um pacote de políticas públicas para as mulheres e é a viatura da Patrulha Maria da Penha, que já roda lá no município, e foi indicação rosa, né? E foi indicação do meu mandato. Massa, velho. Isso aí, tipo, eu ia te perguntar sobre isso, eu queria saber mais como é que funciona, assim. Porque parece, pelo que eu vi no teu Instagram, Toritama tem um grande índice de violência à mulher, isso? Sim, tem. E aí não existia nenhuma... Isso, não existia nenhuma forma que a mulher fosse, assim, procurasse uma ajuda, né? O que existia era a delegacia civil e militar, normalmente, mas sem um atendimento especializado para a mulher. E aí, através do nosso mandato, a gente, em reunião com a Secretaria Estadual também daqui, e a diretoria da mulher que foi criada lá em Toritama, a gente começou a pensar, poxa, a gente precisa cuidar das mulheres. E assim, nos índices do estado, Toritama não registrava nada sobre mulheres. Nossa. Mas por que não registrava? Não é porque não tinha, não era pela ausência de violência, mas era pela falta de mecanismos para que as mulheres fizessem essas denúncias. E aí, o primeiro equipamento foi a viatura Maria da Penha, que no dia da sua inauguração, a Guarda Municipal fez uma ocorrência relacionada a isso.
um marido tava, um homem, o esposo da mulher tava com um martelo e estavam brigando lá ele queria matar ela com aquele martelo e a guarda chegou a tempo. No dia que a viatura foi entregue, Que bom, velho. foi fazer socorro dessa mulher. E depois veio também a Sala Lilás na delegacia civil, porque muitas situações mulheres passam de violência dupla quando chegam na delegacia, sem um atendimento especializado. E uma terceira foi o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é com psicólogo, advogado, assistente social, para dar todo um suporte para essas mulheres. E aí, depois que chegou esses equipamentos, os índices começaram a crescer. Né? E aí, assim, tem uma tendência de quando se crescer muito, é começar a diminuir. Porque você vai entender por que está acontecendo e vai se criando outro mecanismo de combate a essa violência. Entendi. Que legal. Parabéns, viu, por isso. Você fica bastante orgulhosa com essas coisas, né? Porque... eu fico, Vice Kelvin, porque foi uma luta tão grande, assim, pra gente entrar e pra gente mostrar, e era uma coisa que eu falava muito na campanha, é que, tipo assim, é possível que a gente erre, mas o nosso erro, se ele vier, ele vai ser de forma técnica, por alguma coisa. Mas não pode ser erros de valores. E também erros daquilo que a gente acredita e dos nossos princípios. Né? E isso é uma coisa que não é só eu que faço isso, mas é também o meu time. Minha chefe de gabinete, meu assessor de comunicação, Breno Juliano. Então, assim, nós somos uma equipe muito interligada, né? E não só eles, mas também as outras pessoas, os apoiadores que a gente tem. De pessoas que chegam lá no nosso gabinete, olha, Carol, tem essa ideia aqui. Então, assim, eu fico muito orgulhosa porque não é um trabalho unicamente meu, mas é do meu time, é de pessoas que têm ideias e que muitas vezes foram silenciadas ou não ouvidas. E hoje a gente temos o nosso gabinete, que não é um projeto pessoal meu, mas é um projeto de todas as pessoas que acreditam numa mudança na política, não tem? E aí eu fico muito orgulhosa de ser esse caminho. Que massa, velho. E tá asfaltando um caminho para outras lideranças futuramente. Massa demais. Eu quero fazer a tu 2 perguntas antes da gente ir pra safadeza das perguntas dos amiguinhos. Mas olha... Tá pensando que a galera só vai... começou a dar uma quentura aqui agora. Pois é. Tá pensando que a galera só vai divulgar as histórias de tu dançando, né? Vai ter essas perguntas aí também. Olha, o que é que tu pretende fazer ainda nesses próximos 2 anos? Não, responde essa, depois eu faço a outra, pronto, porque é mais... mais cabulosa. Tá vendo? Não, eu falando mais errado. simples, é uma coisa que a gente vai ficar fazendo, enfim. Massa. Então, nos próximos 2 anos, são 4 anos, né, de mandato, e eu gosto de dividir os anos por temáticas. Primeiro ano foi a questão da educação, esse segundo ano foi questão de mulheres e meio ambiente, e os próximos 2 anos eu quero trabalhar muito a questão da cultura, da juventude e da economia lá da minha cidade, que eu acho que são três temáticas muito importantes. Então, procurar emendas participativas para a juventude, para a procura de eventos culturais também para serem realizados lá em Toritama, e assim, eventos culturais que também sejam, assim, que abranjam as várias singularidades do povo de Toritama. Porque muitas vezes você acha que só é interior, então as pessoas só escutam forró, sertanejo. Mas também tem a galera da cena alternativa, tem os próprios artistas lá da minha cidade. Não só artistas, tipo, da música, mas também do teatro, das artes, do artesanato, da culinária também. Sim. Então eu quero trabalhar nos próximos 2 anos bem relacionado a isso. E também dar um gás muito grande no gabinete no bairro. Que massa. É isso. Véi, na verdade eu lembrei de uma coisa que eu queria conversar contigo, porque a gente tá perto de um segundo turno, né? Tem 2 mulheres, a gente falou tanto sobre... 2 mulheres. Sobre... Como é que tu vê, tipo, essa disputa entre... Pela primeira vez em Pernambuco, a disputa entre 2 mulheres aí no segundo turno. Eu fico muito feliz da gente ter colocado 2 mulheres nesse segundo turno. Eu acho que é um marco muito importante, e isso vem mostrando... a importância de a gente ter cada vez mais mulheres na política, né? A representatividade, é muito clichê isso, mas sempre se fala, somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas somos pouquíssimo
representadas nesses espaços de poder. A gente ocupa pouquíssimo esses espaços. Sim. E aí a gente tem agora a oportunidade, porque assim, independentemente de quem seja eleita, será uma mulher Aham. que vai estar ocupando massa esse isso, né? espaço. Isso é muito massa, assim. E a gente já viu no Brasil que as mulheres que estão eleitas, elas sempre têm um grande destaque, né? Isso. Na cena, assim, independente de quem seja. E assim, isso não é só um machismo da gente, Aham. né? Existem pesquisas que comprovam que as mulheres têm menos direcionamento para corrupção, elas trabalham muito em várias questões, e não é só, porque tem também um preconceito que mulher só sabe de pautas de mulher, Aham. mas só que mulheres sabem sobre finanças, mulheres sabem discutir economia, sabem discutir cultura, sabem discutir segurança e saúde. Então, assim, é muito relevante e mostra que esses índices, né, que são as maiores precariedades que a gente tem nos países em subdesenvolvimento, são essas áreas básicas, né? E aí, eu fico muito feliz sobre isso. E nesse segundo turno, né, a gente precisa escolher uma candidata. E não sei se você pode falar. Poxa, tu vai de quem? Tu vai de quem? Diz aí, diz aí. Pode Eu falar. vou de Raquel Lira. Ah, Bem roxinho, assim. por que tu vai de Raquel? Eu vou com Qual- Raquel, porque além dela ser uma pessoa que está muito próxima à minha cidade, né, de Toritama, ela verdade, foi prefeita de Caruaru, verdade. reeleita, com 70% dos votos válidos lá em Caruaru para o segundo mandato. Eu vejo nela uma pessoa muito preparada e que Aham. ela sabe o que vai estar fazendo. E que não é um projeto pessoal, ela não carrega só um nome, Uhum. né? Diferentemente da outra candidata, que carrega unicamente um nome. Mas Sim. a Raquel, ela carrega o trabalho dela, que ela fez em Caruaru, que ela fez enquanto deputada estadual aqui também em Pernambuco. Além de ser uma mulher preparadíssima, ela tem um plano de mandato. Ela não tem uma lista de desejo. Ela sabe o que é que ela sabe quais são os problemas de Pernambuco. Até porque ela rodou todo o estado durante a pré-campanha, ouvindo os pernambucanos sobre quais eram as dores aqui do sertão, o que é que passa aqui na Zona da Mata e aqui no Agreste. Então, ela sabe dos problemas e ela tem nesse plano de mandato, que foi feito de forma participativa, que eu acho que isso é uma sacada muito importante, que não foi uma coisa da cabeça dela. É coisa real, é resolver Sim. problema real de gente real. Isso era uma coisa que o Felipe fala muito. E eu levo isso também. Então, ela sabe como resolver os problemas de Pernambuco. Então, é por isso que eu voto 45 em Raquel Lira Olha e aí. em Priscila Krause. Vê, tu falou de uma coisa, de que eu poderia cometer erros, mas que sejam técnicos. Eu acho que hoje tá faltando muito isso. É como se a gente visse assim, se você é esquerda, a direita é muito ruim. Eu sou esquerda, tá? A direita é muito ruim, como se não tivesse que haver esse equilíbrio. Aí se você é direita, a esquerda é horrível. E a gente não vai pelo lado técnico, que mesmo que aquela pessoa que você escolheu tome decisões que você diz, não concordo com isso. Mas você vê que é um cara que tá estudando, que ele é necessário. Por isso que tem 500 e poucos, né? Sabe, eu sinto falta isso às vezes. Essa polarização tá deixando a gente um pouco meio... Tá. E a gente tava falando sobre isso. Porque assim, tipo, lá na minha cidade, usando a minha cidade como exemplo, e também em outros lugares, em outros locais que a gente vê, nem todo mundo que tá com Lula é qualificado. Nem todo mundo que tá com Lula sabe o que tá fazendo dentro da política. Muitas vezes ganham através dessa onda. Só tá pegando Que uma é a carona. mesma coisa que acontece com o Inominável, as pessoas que apoiam ele. Muitas das pessoas que foram eleitas hoje para o legislativo federal ou os estaduais, me digam quais são os projetos que eles não têm projetos. Eles têm unicamente um discurso muito fácil. Quer dizer, eu sou contra isso, a mamadeira de piroca, a ideologia de gênero, coisas que não existem. Você disse isso, então eles estão conseguindo ser eleitos. E a esquerda é a mesma coisa. A esquerda Entendeu? fala assim, eu tô aqui, eu tô só contra tô o com ódio, contra o fascismo, parará, e projeto que é bom. Entendeu? Então, assim, às vezes eu sou um pouco criticada pela esquerda e às vezes também sou criticada pela direita. Não Então tem... quer dizer que você tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que sim. Porque É assim, olha, tem gente qualificada na direita e tem gente muito qualificada na esquerda. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que é você ver a questão técnica. Isso é uma coisa que eu falei muito na minha campanha, porque já em 2020, ainda tava meio aquela onda da polarização, né? Que veio de 2018. E eu disse na minha campanha, eu digo, minha gente, eu não vou criar uma polarização que não existe. Por quê? Aqui em Toritama, Dona Maria e seu José, que mora lá no bairro, que não tem saneamento, lá no Antão, lá no Valentim, lá no Deus é Fiel, ela não quer saber se o paralelepípedo dela vem da esquerda ou da direita, ela só quer que o saneamento dela seja feito.
Então, assim, bora falar de projeto, bora falar do que realmente muda a vida do povo. E eu acho que é sobre isso. É sobre a gente ver quem é que tem um plano de mandato de verdade. Tá entendendo? E que não só carrega um nome. E assim, a gente vê que Raquel... Quem vinha dizer assim que Raquel é bolsonarista, ou então que Raquel é conservadora, então é porque não conhece Raquel. Pois é. Precisa conhecer Raquel. Ela é uma mulher progressista e que ela entende o que, é que ela está fazendo. E eu tenho certeza que o governo dela vai ser um governo muito aberto para as pautas que também são necessárias aqui no nosso município. É verdade. No nosso estado. Nosso estado. E que fique claro aqui, eu tô falando isso tudo, não quer dizer que eu concordo com você, não. Aham, sim. No sentido de que eu tenho o mesmo voto que o seu. Aham. Ou não, ninguém vai Pois saber é. disso, que eu não expus. Justamente. Mas tu entendeu onde eu quero chegar, assim? Eu só Mas quero provocar a galera pra galera pensem, por favor. Tem que pensar mesmo, velho. Vejam, leiam os planos de governo. Eu passei... É chato, mas leiam. Eu passei... eu vou desabafar aqui. É porque a galera no programa, a galera no podcast não sabe, porque antes de eu viajar pra Goiás, eu gravei 20 episódios pra poder viajar pra Goiás. Então a galera não sentiu minha falta. Eu estava lá, só a Suelen mesmo e meus amigos, meus parentes que sentiram minha falta. Não, e assim, quando tu tava lá, eu digo, poxa, velho, ele tá... Como assim? Eu digo, mas vocês são virados modo de cuento, viu, aqui. Ah, Pois é, muito obrigado. Quando saiu o resultado geral, assim, tipo, eu fiquei muito triste de vários amigos meus. O Felipe Rigoni, velho, não foi eleito. Você sabe o que é isso? Felipe Rigoni, Zé Fred, Renan Ferreirinha. Minha gente, eu fiquei com a dor no meu coração. Porque assim, terminou a campanha aqui em Pernambuco, né? Meus candidatos que foram eleitos e tal. Eu disse, poxa, deixa eu ver a galera que eu gosto também, que eu curto e que eu sei que os estados não podem perder. A política brasileira não pode perder. Aí eu vi lá, Felipe não foi eleito. Renan. Zé Frederico, Renan Ferreirinha. Eu fiquei, ai, gente. E é uma viu, galera velho? que tá Foi. falando de mudança real, velho. Não é só a cara, é prática. Eu fiquei assim, velho. Eu fiquei vários dias fudido, assim, sabe? Eu vim no avião pra cá. Eu vim triste, assim, sabe, velho? Tipo, chorei no dia. Tipo, Zé, eu tenho uma foto, vou te mostrar. Minha foto com o Zé. Minha foto com o Zé, eu quase chorando. Ai, e ele meu super, Deus. tipo. E ele super de boa, assim, sabe? Ele não tava de boa, né? Mas Bem fazendo a Carol no dia da sessão da briga. Exato. Na briga na cama, Exatamente. bem tranquilão, Exatamente. assim. E a gente tá deixando de eleger uma galera que talvez, não por falta de vontade, assim, mas por falta de recurso mesmo, porque não é toda vez que a gente tem o recurso pra ficar tentando. A gente não é Ciro Gomes, desgastante. que tem o dinheiro ali. E depois vai pra França, né? E quando perde, vai pra França. Quando a gente perde, no máximo, eu iria pra Tabocas, que é a barragem lá de Toritão. Era o máximo que eu ia conseguir. É mesmo, é verdade. Isso é muito verdade. Carol, antes da gente ir pra safadeza, Olha, eu queria vamos lhe lá. perguntar uma coisa, que isso vai ser, porque a gente teve uma reunião, quando eu voltei, Suelen fez assim, Kelvin, a gente precisa dizer pra galera que esse podcast é um podcast que a gente vai enaltecer a cultura nordestina, assim, que vai chamar pessoas. Isso. É Não pra é falar virado uma de coelho, É pra- muriçoca, exato. é isso, entendeu? Com certeza. E aí- Oxi. E aí eu decidi fazer uma pergunta pra todos os convidados e convidadas, que é o seguinte: por que você tem orgulho do Nordeste? Eita, que massa. Ai, Kelvin. Às vezes é até difícil de escolher só um motivo, né? Aham. Porque a gente tem orgulho de ser nordestino. Mas eu acho que tem muito do jeito da gente. Aham. Entendesse? Eu acho que. Não sei, o calor de ser nordestino, a garra da gente, a coragem que a gente tem. E sempre carregar uma esperança. Não tem? Então eu acho que é muito disso. Além das comidas que é gostosa, da cultura que é boa demais. E o jeito da gente. Acho que é o Que jeito. massa. Olha a foto que eu te falei. Olha a minha Oh, cara. Ai, meu Deus. Olha a minha cara de chorando. Ai. Minha cara de chorando. Deixa eu mostrar pra galera. Oh, meu Deus. E eu tava no... Não, o Zé tá bem assim. Tipo, tô de boa, vamos lá. Ele passou assim,
A gente nem teve... Vou não. A gente nem teve... Porque é tão envolvente, né, uma campanha. É impactante, você passa... É impactante. Talvez quem esteja, por exemplo, na comunicação dentro ali do não é gabinete, mas dentro do comitê, né? Do comitê, não sinta tanto quanto as pessoas que viajam todo dia, que estão com ele 24 horas, assim, que tá com o candidato. No meu caso, a gente chama de carrapato, que é carrapato do candidato mesmo, assim, tipo, você sente qualquer coisa. Quando a reunião é boa, tipo, você sai de lá, ele tá eleito, pô! Quando é ruim, a gente faz, meu irmão, sai todo mundo triste do local, sabe? Então, tipo, a gente vê uma derrota assim, a gente fica meio... A gente perdeu, tipo, realmente uma derrota pro Brasil. Foi uma mensagem que eu mandei pra ele, assim. Pra ele, eu estendo aqui pra Felipe Rigoni, pra Felipe Oriá, que foi. Isso. Aí, tipo assim, vocês nunca perderam a eleição, quem perdeu foi o Brasil. Foi o Brasil, foi o Brasil. E, minha gente, quando a gente vê as pessoas que foram eleitas, o Senado que a gente tem hoje, a Câmara Federal, aqui em Pernambuco, a Alep, é de doer o coração. Tá entendendo? É de doer o coração, porque desqualificados, é uma manutenção de uma hierarquia e de um oligopólio, assim, de famílias, de nomes, tá entendendo? Exatamente. Não são projetos que estão sendo eleitos, é sobrenomes. Isso é preocupante. Muito preocupante. Vamos embora pra essa safadeza, que é o momento que eu mais gosto. Simbora! A rocha. Aí, Carol, a Juliana mandou um áudio pra você. Vou passar aqui. Te orienta, Juliana. É verdade que a vereadora Carol, além de ter um talento nato pra política, também tem pra música. Eu vi você tocando clarinete no seu Instagram. Achei chique. Achou chique. É chique mesmo, mas é chique mesmo. Ai, Juliana. Eu não conhecia, não, esse lado. Tu toca clarinete? Eu toco clarinete e também flauta doce. Eu fui professora das crianças. Cuidado com a diabetes, viu? Meu Deus. Peraí, eu não peguei, não. Ela tocava flauta doce, minha gente. Ah, tá. Eu só tava no clarinete. Eu só tava pensando no Lula Molusco. Então, eu toco flauta doce, né? Ensinei para as crianças e depois eu toco clarinete também. Só que já fazia 5 anos que eu não tocava. E aí a gente teve uma atividade lá, acho que foi no 7 de setembro. Sim. E aí eu disse, mas rapaz... Aí Brendo, né, com as ideias, assim, disse, bora tocar, gravar um vídeo teu tocando e tal. E Juliana também, eu até quero aprender a tocar. Aí eu comecei a tocar. Eu disse, mas rapaz, já sei o que eu vou fazer uma live. Aí eu abri o Instagram, comecei a fazer uma live e comecei a tocar desafinadíssimo, porque eu não lembrava mais as notas, porque já fazia 5 anos. Mas eu toco clarinete e tô querendo retomar novamente. Ah, que massa, olha aí, ó. A vereadora da cultura. O Silva mandou assim pra tu, Carol. Olha aí, Thiago Silva. Carol, vereadora mais atuante de nossa cidade. Temos muito orgulho de ti. Sucesso. Ai, Thiago fez campanha. O Thiago Silva... Deixa eu ver, tem a foto dele? Tem. Só pra eu não errar aqui. Deixa eu mostrar. Ai, meu Deus. Eu acho que eu sei quem é. É porque é muita gente, né? É muita aqui, gente. Ó. Isso mesmo, é Thiago Silva. Thiago, ele foi a primeira pessoa a colocar... Não tem aquele adesivo de carro? Citu. Pronto. Minha gente... Eu não tinha feito o Citru, porque eu disse, qual é o carro que vai colocar adesivo, minha gente? Porque não é todo mundo. E normalmente as pessoas querem colocar do executivo. E se lhe pagarem. Aí chegou o Thiago e disse, olha, eu quero o kit, porque eu fiz 200 kits que eu assinei, cada kitzinho com uma mensagem pra cada pessoa, assinado o nome e tal. E ele disse, olha, eu quero um adesivo de carro. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho esse adesivo de carro. Só que assim, a gente tinha feito a arte, mas não tinha feito nada. Aí eu disse, tá bom. Aí eu disse, olha, eu só não tenho dinheiro. Aí ele disse assim, não, eu vou pagar. Ele pagou pra colocar o adesivo lá no carro dele. A gente tem essa foto com o cachorrinho dele lá que a gente fez. Isso é sobre acreditar, gente. Isso aí é fantástico, você não tem como não. Aí, Carol, a sua mãe mandou um áudio aqui. Eu vou passar pra você. Você tá namorando? Olha. Essa pergunta. E aí, Carol? Essa pergunta que se faça, Luciana. Ela quer saber do genro. Fale do genro.
Meu Deus do céu. Então, tô não. Tá por aí, né? Tô na pista aí, tô... Olha aí, você que está em casa agora, Toritamo, você solteiro, nossa vereadora está solteira também, mande seu currículo para carolgonçalves@gmail.com, que ela vai analisar e quem sabe Não, pra isso é um você não tirador vai de ser o onda. primeiro damo. Tás vendo? Mamanha, a senhora agora... Nossa. É, Bora lá, nada a dona comentar, Jussiana. né? Nada a comentar. Já Nada quero a conhecer comentar. ela, já quero conhecer. É uma figura. Uma figura. O teu pai ainda mandou assim, ó. Não, mulher, não é namorando que fala, não, é ficando. Não, mulher, não é namorando que tá, é ficando. Pra É. isso. Então, assim, já mudou a nomenclatura, né? Então já muda um pouquinho a resposta. É, ficando. Ficando sim. Tá ficando muito no gabinete. No gabinete, Exatamente, trabalhando. de 8 até 5 horas da E tarde. tem prestação de contas aqui, Tem ó. que ela já prestação de mostrou, ó. contas. Aqui, ó. Então eu tô ficando desse jeito. 92% de frequência nas sessões, 52% das propostas realizadas, 40 mil, eu vou ler isso tudo não, é muita coisa, gente. Vocês depois, onde é que tá esse... No meu Instagram, no na teu bio do Instagram. Na bio do Instagram lá, como é teu Instagram? É carolgonçalves.pe. E além da prestação de contas, no link de baixo também tem para fazer a avaliação do meu mandato. Boa, eu vou lá fazer. Faz. Futura governadora de Pernambuco. Não tem Eita! Raquel Lira, não tem... Como é a outra? Marília Certa, a princesa. Tem o príncipe na prefeitura e a princesa. Ó, esse que eu vi. Pesado, hein? Aí, o Diogo Araújo, ele mandou a seguinte pergunta pra você. Se tu pudesse ter um jantar com um famoso que já morreu, artista, político, escritor, blá blá blá, quem tu escolheria? Menino, é tanta gente. Por que tem que morrer o cara pra poder a gente jantar com ele? Ele não pode estar vivo, não. Não, tipo... Mas, deixa eu ver. Assim, quem me veio, muito sinceramente, quem me veio na primeira vez foi. É porque, ai, nossa, não sei se é muito. Mas, assim, tipo, Jane Austen foi. Eu sei que é muito, extremamente distante e a gente ia precisar usar o Google Translation, né? Porque eu não falo inglês. Não? Não falo, não. Mas eu acho que é ela, porque foi o. Acho que foi uma foi a primeira. Escritora, né, que me incentivou a leitura, assim, tipo... Ah, que massa. Não chegamos a jantar, né, pra ela me incentivar. Mas, assim, foi o primeiro livro que eu li de forma obrigada na escola. Eu tava rindo muito na sala de aula, e aí eu fui expulsa da sala, porque a professora, assim, quando você estiver bem calma, é que você volta, mas você vai ficar na biblioteca. E aí, eu lendo os livros, assim, olhando, vou ler alguma coisa. Aí eu vi lá Orgulho e Preconceito. Uhum. Só que eu tava meio assim, eu disse, eu acho que deve ser massa esse livro. Só quando eu comecei a ler era um romance, aí um romance. Mas comecei. Suelen. Aí eu adorei Jane Austen, assim. Aí eu acho que eu gostaria de conversar com ela e perguntar por que danada ela criou aquele tal de o Mr. Darcy que ninguém encontra, né, assim. Olha, a gente sou foi... eu, Por quê? a gente, Conta. não, Suelen não, eu falei Suelen, que foi negócio de livro. A gente foi pra a gente tava hospedado no Airbnb, que a gente ia fazer um trabalho em Porto, assim que eu cheguei da campanha. Aí a gente passou 5 dias nesse Airbnb, né? Aí, Suelen lê assim, tinha uns livros assim na prateleira do quarto, aí Suelen leu, Mentes Comunistas. Aí ela, oxi, por que a pessoa tem um livro de mentes comunistas aqui no quarto? Porque tinha assim, tipo, tinha muita coisa evangélica, muita coisa assim, que era de alguém com mais idade, sabe? Aham. E do Aí nada, ela- mentes comunistas. Eu, oxi, E do Suelen, nada gente, não é muito alta não, sabe? Aí ela subiu na cama e começou assim, a pegar, não sei o quê. Aí quando ela pega o livro, aí ela lê e faz, oxi, é mentes consumistas. O contrário, né? O contrário. Daquela psiquiatra que é bem famosa, Será Ana que- Beatriz, que ela teve para podcast e Sim, tal. É dela o sim. livro. Nossa! Será que ela que tá polarizada? As Tá, coisas? tá. É. Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. Suelen, com quem tu jantaria?
Com quem... Não Ai, muito difícil, É muito difícil essa gente. pergunta. Eu achei... Eu acho que com uma mulher, assim, falta, por exemplo, uma pessoa que eu tô consumindo muito de entrevista, ainda não assisti o filme, é Viola Davis. Ai, E ela nossa. fala, e eu fico assim, e eu acho que Michelle Obama, eu tenho um negócio assim com Michelle Mas Obama. Michelle não morreu, não, Não, Sueli. Matar a Michelle. Pra quem morreu, é? É pra quem morreu, moleque. Oxi. Ele foi específico aqui, Ele ó. foi, Mas eu foi. falei E eu pessoas fui bem... vivas, né? Só Eu falei pra- pessoas vivas. É, Eu tenho certeza. Quando ele falou isso, eu pensei no meu. Eu queria jantar com o Reginaldo Rossi. Tomar uísque com Eita! Coca-Cola. Menina, eu tô numa vibe de ficar escutando brega É mesmo? essa semana. Eu Ah, escutei pois eu muito tenho uma brega. lista pra ti, E playlist pra lhe escutei passar. Reginaldo Rossi. E uma que me marcou muito é a última canção. É. Diz Essa que é a última canção que que eu faço pra você. Olha, de brega. Ixi. De brega e Que chocolate eu entendo, viu? Manda até aqui um alô aí pra Matheus, que faz um doutorado em cultura pernambucana. Aham. E ele fala muito sobre brega. É mesmo? É, acho que é uma Eu vou pessoa chamar massa, ele aqui, vice. vou Acho que é uma pessoa. chamar. Ele agora tá fazendo mestrado no Novo México. Não Massa. sei como é esse rolê. Ó, eu queria te Mas é queria te isso. fazer até um pedido de tu trazer, tipo, pessoas de Toritama pra cá pra eu conversar, te fazer Oxi. indicações de, tipo, Ou de pra cidades gente, pra gente vizinhas. mostrar pra galera, porque a Aham. ideia é a gente conversar com pessoas do Nordeste inteiro, né? Oxe, Então, que tipo, massa. conversar com a galera de Toritama ia ser massa pra Ai, mim, ai, tem muita gente massa, assim. E vice lá. depois a gente vai fazer um episódio, Ah, quando você for a prefeita de Toritama, você vai voltar aqui. A gente vai fazer um episódio, você, seu pai e sua mãe. Por favor. Tem que ser. E aí eu vou vai ter retribuir. comida aqui, vai E eu ter vou comida. retribuir. E não vai ser daquele nível, não. E Eu tô logo falando. o não, café nível- da manhã. Daquele café da manhã, não. Mas eu vou retribuir o café da manhã. Ou uma Eita, janta, ou alguma que coisa. delícia. Foi uma delícia. Quem quiser chegar lá pra tomar o café da manhã, Olha aí. pode chegar. Vá-se embora. Eles viu? adoram receber pessoas, eu também adoro ver a casa Vá-se cheia. embora. Vá-se embora que é bom, viu? O negócio lá. Agora, cara, sabe o que acontece? Que minha mãe e pai ficam muito assim comigo. Eu digo, quando dá, tipo, 11 horas, eu digo, mãe, eu tô levando a galera aí pro sítio. Carol, como é que tu não me avisa e não sei o quê? Aquele café da manhã foi feito nas pressas. Foi mesmo. Porque vocês chegaram, aí assim, tipo, mãe ficou dizendo, eles vão dormir aqui, Aham. eles vão comer aqui. Eu disse, não, mãe, eu não sei, eles não me falaram nada, não sei o que, não sei o que. Aí você disse, não, a gente vai dormir lá no sítio. Aí eu digo, manhã, eles vão dormir no sítio. Ai, mas meu Deus, não tem nada aqui em casa. E agora, Carol, como é que tu fala um negócio desse? Como é que... Só que eles falam isso, mas depois são os que mais gostam de preparar as comidinhas Só para o presta pessoal. Vê É. só, Kelvin, o que ela falou. Não tem nada aqui em casa. Esse povo me entende. Kelvin diz que eu sou exagerada. Que eu digo, não tem nada nessa casa. Não, eu mas quero é comer aquela exagero. coisa específica, tá ligado? Aham. Aí, pô, Sueli, tem isso, tem aquilo. Sueli, Não, às vezes, velho, fala não, tem assim, não tem brócolis. Quando não tem brócolis, eu fico Não aí. tem nada. Só- É. Acabou o brócolis, tá? acabou Tá tudo. cheio, a geladeira. Tem nada nessa casa. Aí a gente vai no mercado, compra um brócolis e volta. Aí ela já tá Aí satisfeita. acalma a Acalma a pessoa. cidadã. Acalma a fé. Carol, muito obrigado, viu? Ai, eu que agradeço, Foi Kelvin. um prazer ter você aqui. Fico muito feliz. Se tem uma coisa que eu falo de boca cheia, assim, tipo, quando a galera... Eu sou amigo de Carol, vereadora Toritama. Eu falo de boca Eita, cheia que porque... show. Porque eu sou muito orgulhoso, assim, do que você tá fazendo por lá. Assim, acompanho um pouco, Uhum. mas sou muito orgulhoso. Não precisa chorar, não. Mas esse bicho, mas eu também apoio é do mesmo jeitinho que eu sou, viu? É Sim? mesmo? Todo canto que eu chego, aí o pessoal começa a falar assim de podcast, começa a falar, pronto, de fotografia, né? Aí eu digo, poxa, tu Fotografia. conhece o Máquina 3? É, pois é. Pois pronto, eu sou amiguíssima de Kelvin e de Suelen, Pois do é. Máquina 3. Verdade. É verdade, viu, Todo gente? canto que chega assim, tipo, Máquina 3, aí agora o podcast do É O É Nóis. O É Nóis é o novo projeto da minha vida. Era o Máquina 3, que me Uhum. trouxe até aqui. O É Nóis, eu quero deixar esse negócio, tipo... Eu acho que... Parafraseando Nogueira, eu acho que eu me encontrei aqui, sabe? Uhum. Porque eu sou um cara conversador, acho que tu Aham. percebeu, né? Sim, acho, com Em certeza. 2020, em Não, 2020. 2020 que o diga. Minha gente, eu e Kelvin, a gente nunca tinha se visto. Aí o que foi que aconteceu? Kelvin e Felipe Oriá, né? A gente fez a nossa agenda na cidade, aquela coisa toda. Fomos pro sítio. Não os sequestrei, né? Que eu não ia fazer isso. Parecia um sequestro. Mas não foi.
E aí, acho que a gente chegou mais ou menos, eram umas 10 horas da noite lá no sítio. E Aí eu tinha que editar foto. Tinha que editar foto, fazer umas coisas, porque é tudo bem rápido, né? Igual caldo de cana. Aí o Felipe disse, eu vou dormir. Aí eu digo, não, beleza. Eu digo, poxa, eu vou deixar Kelvin aqui sozinho, todo mundo dormindo. Vai que ele precisa de alguma coisa, não sei. E às vezes quando você vai estar numa casa de uma pessoa estranha, né? Você fica meio assim, né? De se sentir à vontade. Minha gente, foi de 10. Foi até umas 3 da manhã. Foi. Ou foi perto de 3 ou 4 horas da manhã que a gente ficou conversando. Demais. Ficou conversando. E Felipe, você acordou ainda, disse, vão dormir. Vão dormir, meu irmão. Bom. Sabe o que é interessante? Que falou tanto de tu. Que a gente se conheceu esse ano, em julho. Em julho. No FIG. Eu no palco e ela, ei, sei o quê, assim, pessoalmente. Né? E parecia que eu já conhecia ela. Porque eu também já te conhecia de tanto que eu falo, super apaixonadíssimo, contando a história de vocês e tudo. Mas é bom. E aí o Kelvin contou a vida dele, eu contei a minha. Falei de manhã, de pai, falei de tudo, os traumas Não, tu acredita que tu falou de uma casa, acho que é de uma casa que tu falou, lá que tu vivia, acho que não sei se era tua casa. Não sei. Era alguma casa, que eu começava a imaginar aquela casa, tu acredita? Que eu vim pra cá, jurando que eu tava vindo pra aquela casa. E na minha cabeça, tipo, a gente conversou tanto que na minha cabeça tava o físico da casa. Sim. Tá entendendo? Eu pensei que eu ia encontrar uma casa branquinha, com terraço e várias plantinhas. Eu não sei por que tinha isso no meu imaginário. Não sei. Eu também não sei. Eu não lembro dessa casa não, Carol. A gente não tem certeza que a gente não usou nada. Conversa, olha, A gente não usou certeza que a gente não usou nada. Tem uma história que eu acho muito engraçada de Kelvin. Na época que o Uber chegou aqui, né? Faz anos isso. Aí ele, meu irmão, esses Uber conversam demais, velho. Eu vou entrar no carro. Vou ficar calado. E eu não vou dar uma palavra. E eu pensando, velho, não é o cara que conversa. É você que puxa conversa com o cara. Aí ele entra, Uber, boa noite, boa noite. Mó silêncio, daqui a pouco ela conversa. Irmão, velho, tu viu aquele negócio? Daqui a pouco tava Kelvin. Não, porque meu pai faz isso da vida. Ai, minha gente. Tu sabia que em Goiás eu sofri? Em Goiás eu sofri, é porque a galera não fala, velho. Né? Não fala, e eu fui, bora, meu filho, conversa aí comigo. Aí, se ninguém conversava comigo, eu ligava pra Sueli, chamada de vídeo, pra conversar. Pô, meu Deus do céu. Eu sou desse... Eu já fiz mapa astral de motorista de BlaBlaCar. Eu fiz o cara ligar pra mãe dele, que tava na Alemanha, acordar de madrugada, pra ele poder perguntar qual era a hora que ele nasceu, pra gente fazer o mapa astral dele. Oxente, tu acredita? Tu sabe a hora que tu nasceu? Sei não. Eu sei a hora que eu nasci. Tu sabe. Faz o meu, faz bora, o meu. Bora. O meu. A gente não tinha que terminar o episódio, né? A gente ia, mas tá tão bom. Vamos tentar aqui, vamos fazer bem rapidinho. Bora bem rapidinho, vê. Qual é o teu signo, Sueli? Eu nasci dia 23 de maio, eu sou gêmeos. Eita, Gêmeos. Igual a Painha. É mesmo? Painha é gêmeos, mãe é de Libra, eu sou leonina, meu irmão do meio é Capricórnio e o outro é Sagitário. Eu não sou muito crente nessas coisas não, sabe? Eu sou que nem Kelvin, assim, que fica tirando onda. Aí quer fazer, eu quero fazer. Bora. O mês é qual mesmo? É maio. Maio. Estou fazendo meu mapa Estamos astral. fazendo mapa astral de Sueli, Carol aqui, vereadora. E como é que é o nome da pessoa que faz isso? Mapa astral. Astróloga. Astróloga. Sueli, teu primeiro nome, como é que se escreve? S-U-E-L-L-E-N. E-N. Bastante. Maria de Farias. Maria de Farias. Olha, tua data de nascimento? 23/5/95. Olha, eu podia, se eu fosse candidata, eu podia ter um slogan, não? Qual? Fulano não faria, mas só ele faria. Esse é! Poxa, galera! Olha aí, galera, vou lançar aí. Lança. Qual foi tua hora que tu nasceu? Minha mãe disse que eu tenho 15 minutos só pra comemorar. 23h45. Ela fala isso, Sueli, não é hora de comemorar. Ai, meu Deus. Qual foi a cidade que tu nasceu? Eu nasci aqui em Recife. Em Recife. Recife. Bora gera mapa. Bora gera mapa. É o que? É um aplicativo, é? Que tu gera o mapa, é? É, no aplicativo. Ó, pra aí. Eu vou aproveitar esse momento pra agradecer
Vocês gostaram dessa camisa? Ninguém reparou nessa camisa. Eu Ela é reparei, muito mas eu bonita, ainda né? não ia, Ó, ia falar. Agora é linda, Ai. Agora é né? linda, né? Tudo Ó, lindo, na deixa eu verdade. falar pra vocês. O nome da loja que faz isso é a Calunga, que é especializada em roupas afro. Moda Conheci, afro. moda Massa, afro. pô. Eu conheci ele lá na campanha de Zé, ele fazia campanha pra Dona Lúcia Quilombola. E aí a gente fez, velho, uma amizade muito grande lá, porque tipo, o cara super pra frentão, assim. Caleb, grande abraço, obrigado pelo presente. Eu vou comprar só camisa lá agora, velho. Eu gostei A de umas também, Calunga. Vici. A Pode Calunga usar, é né? linda. Não Oxe, sei que isso não, massa. né? Pode, pô. E a mãe dele também faz. mesmo? Faz parte, tipo, é muito que organizada, assim, legal. bonita pra caramba, assim, uma história Deixa eu muito ver. legal. Sigam lá, galera, a Calunga. Oxe, que show, Comprem. show. Sigam lá. 23/5/95, né? 95. É. 95. Olha, saiu. Saiu, diga aí, mas tu me Saiu. explica, porque eu não entendo nada. Como- Mulher, eu também, assim, não é que eu seja entendida. Eu fiquei sabendo, em uma noite, dançando forró aqui, assim, eu acho que mais também sobre o meu mapa astral, eu achei Ah. bem massa. Uhum. Como falaram? Tipo, o teu sol é em gêmeos, Certo. né? isso que- Gêmeos fala que é muito falador, Ah, gosta de conversar. E também tem eita. muita questão de personalidade, né? Às vezes tá de um jeito, aí no outro totalmente diferente. Oxe, eu sou assim, no meu, Muda muito. no meu rápido. episódio eu digo assim, vou chorar, eu vou não. Na mesma frase. Cadê? Não é? Pronto, é muito dualista, tá entendendo? Aí, assim, o sol é quem tu é teu jeito. Ah, Quem for, gente, por favor, me perdoem, porque eu não sou muito boa, sou bem amadora. E aqui tem a tua lua, que é em Áries, que é aquela coisa assim, um pouquinho mais explosivo, é uma pessoa prática, é uma Puxa. pessoa da Poxa. atividade, assim, de fazer as coisas. É, não não. é uma pessoa, Tô brincando. É assim. não é uma pessoa assim, Ah. muito paciente também, assim, é uma pessoa bem ativa, na verdade. Acho que Áries mais ou menos, mais ou menos. Áries mais ou menos. fala muito sobre isso. Acho que mais ou menos. Aí, E o sim. teu ascendente ligando pra alguém? e a lua é a forma como tu pensa. Vai, assim? diga aí. E teu ascendente é em peixes, que é a forma como tu mostra pro mundo. Uma pessoa sensível, Poxa. sentimental também. Minha mãe. Ô, gente, como é que a senhora tá? Boa noite. Ô, Poxa, mãe. tua mãe, é? É manhã. Ô, mãe. Tá. Meu Deus, esse podcast tá muito aleatório. Ô, mãe. Qual foi a hora que eu nasci? 3 quilos quebrados. Quanto? 13 horas, sim. Foi 3 horas da tarde. 3h. Ela tá fazendo meu mapa astral. É. Vou desligar, viu, mãe? Beijo. Ave Maria, Ó, qual é o nome da tua mãe? Queca. Ô, dona Queca, um beijo, viu? Olha, depois, peça pra Kelvin, Sueli, levar a senhora lá em Toritama pra comprar um jeans e depois tomar um café lá no sítio, de Ei. Mãe de Painha. Depois eu vou levar a senhora lá em Toritama, porque ela é vereadora lá de Toritama. Aí eu vou levar a senhora lá pra tomar um café e comprar jeans, ela disse. Tá bom. Arrochou. Tchau, mãe. Tchau. Meu irmão. Foi, tá pronto. Sim, aí acabou a da lua, né? Que é o Acabou. Agora Acabou. eu sou 9 de maio. Deixa eu ver aqui, espera aí. Eu sei que chamam de Satanares, né? Eu tô bem, né? De Gêmeos e Ares. É. Ah, eu tô botando aqui. E eu sou tão O fofinha. ascendente é de peixes. É de Ela Mas falou. justamente, tu se mostra muito fofinha. Dizem que eu sou muito fofinha. É, bem assim, bem meiga. Eu não sou não, cara. Só que é. no pensar, talvez seja essa outra personalidade, que é uma pessoa mais assim, não sei se é eufórica. Eu sou um pouco bruta mesmo. às Pronto, vezes. bruto. Ares é Eu sou. bruto. Tá Eu sou. entendendo? E não nego não, eu sou mesmo. É sincero, é uma pessoa muito digo sincera, logo na muito cara. tá entendendo? É Pá, isso mesmo. é isso e pronto, acabou-se. É isso Só mesmo. comigo, né? Agora vê, por que a gente é o signo ruim? Quem esconde é o quê? Os falsos, as cobras. É. Não acho? Ah, E sim, por que tu tá recente- fazendo assim? Recente- E por que tu tá fazendo assim, apontando pra mim? Enfim, Recentemente eu tô gostando bastante de Ares. é isso. Bastante. É, né? É. Mas é porque, enfim, deixa para lá. Bora, né? Bora lá, bora. Bora. Kelvin. Kelvin.
Andrade. Poder mudo. Andrade de quê? Silva. Tem mais alguma coisa? Não. Tua data de nascimento. 9 Eu vou filmar também. do né? 5 do 1991. É, véi. Aí a hora, 15 horas. 15 horas. Nascesse onde? Aqui em Recife? Foi, Recife. Nasci em Recife. Mas sem Nasci em Recife. Iburense. Imburense. Hum. No Tem mapa Imbura. astral, né? Que bairro do você Ibura. é? Do Ibura. Aí, pô, porque eu acho que se determina falar muito, que- não? Só se eu falar assim, do Ibura você vai ser ascendente em Em Candeias. Muito bom. Meu irmão, olha, se Ai, for deixar aqui, viu? Vira a noite. Culpa sua. Eu ia terminar o episódio. Você disse assim, minha gente, mas mas, tá tão mas bom. eu pedi o meu, não foi o seu. Foi. Foi o meu só. Não tô Mas ela vai brincando. fazer o meu agora, vai Vou dar tudo agora, certo. gerar, bora gerar. Gera. Gera bactéria. Olha, teu sol, quem você é touro, né? Signo de touro. Gosta de bastante comer. Demais. É um pouquinho preguiçoso, assim. Gosta de dormir. Demais. É um pouco teimoso também. Como? Meu Deus do céu. Falta uma ideia, tem que ser aquela ideia. Menino, oxe, então. Pronto, então o sol bateu aí. A tua lua é a forma como tu pensa. Então, Uhum. tu pensa como um peixes. Um pensamento sensível também. É, bom. Emotivo. Ele é emotivo. Pronto. Chora então... vendo Tu viu filme. minha foto com Pronto, o Zé? Pronto, eu te acho. Tu é muito peixe, vô. Tua lua é muito peixe mesmo. E teu ascendente em Libra é a forma como tu Se comunica. se comunica, né? Tem uma questão daí da justiça. Palhacinho, Esse né? bicho. Libra, né? E tem isso, é um pouco... Fica muito em dúvida também de escolher as coisas. Tem Isso é muita mais Sueli, eu dificuldade. não. Eu sou... É. Eu sou assim, eu morro, eu sou que nem peixes. Eu morro pela boca, realmente. Tipo assim, eu vou na primeira loja, tipo, véi, é isso aqui que eu quero, então vamos comprar aqui. Então tu é bem decidido. É. Então talvez esse ascendente de Eu você acho que em não é outra... decidido, não, é agoniado, porque quando eu chego em casa, geralmente eu me arrependo. Eu sou agoniado. Mas enfim, Entendi. Pronto, mas é isso. isso. Deixa eu falar meu mapa pra galera. Por favor. Meu sol é em Leão, meu ascendente... Aí o Leão fala muito sobre a coragem, Aham. né? Aí meu ascendente é em Aquário, que eu acho que é o que puxa um pouquinho esse Leão, que fala um pouco sobre... Uhum. É o diferentão. É tipo, a galera vai pra um canto, eu gosto de mais por outro canto, assim. Uhum. E também tem a questão da justiça, assim, a coletividade. E minha lua é em Libra, então eu sou um pouquinho indecisa, assim, nas escolhas. E falam dos contatinhos. Até então, não tô sabendo de nada, assim. Da lua em Libra, mas vamos lá. É isso. Ah, Carol, mais uma vez, muito obrigado. obrigada também. Esse final Também. estendido, né? Não Tipo assim, a segunda temporada da conversa. Nossa, a segunda temporada da conversa foi maravilhosa. Cara, eu gostei muito de saber que eu sou de peixes também, além de ser de touro e além de ser de quê? De Libra. De Libra. E é isso. Muito obrigado. Sempre que quiser voltar, estamos aqui à disposição para volte quando for prefeita Vou voltar. e volte quando for governadora. Eita! E quando for presidente. Presidente eu não sei não, mas Eita. governadora. Inclusive, é massa, eu tenho que falar isso aqui. Eu acho que tu é a primeira pessoa a vir aqui que não tá pré-candidata a alguma coisa. Que não tá nesse momento. Tu tá no meio do mandato e veio falar. E eu acho isso massa e queria que mais pessoas viessem. Assim. Você aí, deputado Ai. federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, dá a cara a tapa aqui, vamos conversar, pô. É. Eu sou fofinho. Tem o meu federal aí, Túlio Gadelha. Eu acho Tu que é uma traz pessoa ele má. aqui? Trago. Duvido. Bora, Túlio. Agora é uma questão de honra, bora. E é Mas isso. valeu. Obrigada, Kelvin. Obrigada, Su, pelo acolhimento. É tão bom, e realmente, eu acho que todo mundo diz isso, né? De se sentir em casa, e realmente eu tô me sentindo em casa É porque e tu na tá minha casa. Tu tá vendo. E obrigada, foi lindo. E aqui é só sucesso, vida longa ao É Nóis. E eu volto quando eu for prefeita. E com certeza o É Nóis vai ser aí disparado o melhor podcast em É linha isso. reta desse Brasil. Vamos ser embora. gigante. Amém. Amém. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Você vai escrever assim, É Nóis, e adiciona o Y no final. Fica É Nóis Podcast. Beleza?
A gente tá no Instagram, no TikTok, fazendo dancinha em homenagem à Anitta. A gente tá fazendo um monte de coisinhas aí legais pra vocês curtirem, beleza? E é isso, galera. É nóis.